Olá pessoal, eu sou o professor Claudio Henrique. Sobre a aula de história de hoje, a gente vai falar da civilização dos fenícios, né? Considerado os povos do mar, né? Os fenícios. Então, assim, falar de fenícios, a gente tem que perceber a grande contribuição para a gente do Ocidente, né? Para nós ocidentais. Por exemplo, se for falar da nossa realidade aqui na região leste, né? No Ceará, Fortaleza, nós temos a prática da jangada, da pesca na jangada, as embarcações, caponga, as jangadas. Então, tudo isso é uma herança fenícia, né? Então, tem esse vínculo ainda com a civilização. O uso do nosso alfabeto, né? As consoantes surgiu onde? Com os fenícios. Então, assim, foram adaptadas ao nosso modelo de escrita. Mas tem toda essa questão. Então, assim, nós temos muito o comércio, né? Essa prática do comércio através usando os navios, né, para exportação, é uma herança toda dos fenícios. Então, assim, a gente tem que perceber que temos muito da prática dessa civilização do passado, né? Certo? Então, assim, os fenícios, a sua localização, né? Os fenícios eles localizavam-se na bacia oriental do Mediterrâneo, ou seja, eles estavam próximos ao Mediterrâneo, numa estreita faixa de terra ao norte da Palestina, onde hoje está o Líbano. Então, assim, a região que hoje corresponde ao povo líbano, né, no passado, na antiguidade, pertenceu aos fenícios. Então, se quando a gente tiver se deparando com a questão do povo líbano, com a cultura, nós temos algo ainda forte da civilização fenícia. Uma outra questão importantíssima que vale ressaltar é que eles localizavam-se, né, entre o mar e as montanhas, né, ou seja, o local onde eles habitavam, os fenícios, estava entre o mar e as montanhas. Os fenícios eles dispunham de poucas terras férteis para a prática da agricultura e logo, portanto, voltavam suas práticas de atividades econômicas para o comércio marítimo, transformando em grandes navegadores. Ou seja, o fato de estarem entre montanhas e o mar, isso não ficou propiciado à prática da agricultura, porque não tinham terras férteis, né? Então, a saída que eles encontraram para desenvolver a sua economia foi através do comércio marítimo. E o fator que propiciou isso foi o fato de descobrirem uma madeira, né, certo? De grande importância para a fabricação de embarcações, questão naval, né? Então, possuidor de uma madeira de qualidade, produziu excelentes embarcações, né, com as quais empreenderam viagens marítimas, né? Os fenícios eles teriam vindo nessas viagens até mesmo até o Brasil, certo? Então, por volta do século VII antes de Cristo, conforme alguns registros, né, de historiadores, eles estiveram na Baía de Guanabara, no atual estado do Rio de Janeiro, certo? São considerados oficialmente como precursores, né, do Pedro Álvares Cabral, ou seja, vieram primeiro do que Pedro Álvares Cabral, do que os portugueses. Então isso é importante. A gente vê aqui a imagem, né, na região de Guanabara. Então os gregos eles os chamavam de pônei, o que significa vermelho, né? Tendo em vista ser os únicos a produzir tecidos tingidos na cor da púrpura, né? O vermelho intenso. O pigmento era retirado dos moluscos, né? Do murici, né? Encontrado no Mediterrâneo. Na antiguidade, tecidos na cor vermelha só eram usados pelos nobres, no caso, reis, imperadores, faraós, né? O pessoal de poder que representava sempre o Estado, né? Esse vermelho que era tirado desse molusco, né, de molusco, né, extraído do pigmento que tingia de vermelho os tecidos, né, e lã, tão apreciados pelos nobres e que eram uma exclusividade da indústria artesanal dos fenícios, né? Então, assim, como a gente veio falando de embarcação, que propiciou e contribuiu para o comércio, né? Então, nós temos aqui a representação da planta, né? O cedro, essa madeira, né, do Líbano. Então, o cedro do Líbano, a madeira de qualidade a qual os fenícios eles fabricavam suas resistentes embarcações
e hoje símbolo da bandeira do Líbano. Né? Então, a ligação do Líbano com esse povo, com essa madeira, é muito forte, que simboliza-se até na questão da sua bandeira. Como estava organizada a política, né? Assim como qualquer outra civilização, ela tinha a sua organização. Até porque as grandes civilizações, elas se tornaram vistas como civilizações porque se destacavam por organização. Então, os fenícios, eles organizaram-se em cidades, estados, né? Havia cidades-estado, normalmente a Grécia, sendo as mais importantes cidades-estados Biblos, Sidom, Tiro, Ugarite, Beritos, atual Beirute, né? E todos eram governados por um sufeta, um tipo de juiz. Né? Os governantes eles vinham da elite, constituída por homens de negócios, ligados às atividades marítimas, né? Já que era o forte da economia. Né? Era uma talassocracia. Né? O que seria talassocracia? No grego, né? Na tradução grega, talassos quer dizer mar e cracia, poder. Né? Tipo de governo em que a elite que o controla está ligada diretamente às atividades ligadas ao mar, o comércio, construção de barcos, dono de embarcações, etc. Tiro foi considerada durante muitos séculos como a mais importante cidade fenícia, né? Vou deixar isso, ressaltar isso, que a cidade de Tiro, ela por muito tempo foi considerada a mais importante para os fenícios e para o mundo, né? Quem olhava o povo fenício, a sociedade, como um dos portos mais movimentados do Oriente. Então, assim, o que o tornou mais importante desse século, nesse período de Tiro? O fato de ser ali no Oriente de grande movimento portuário, né? A cidade de Tiro. Então, ao longo da orla do Mediterrâneo e do Mar Negro, os fenícios estabeleceram intensas rotas comerciais. Dá para se perceber, né? Várias rotas para a Europa, pegando o Oceano Atlântico, né? O Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, tudo, né? Então a gente percebe que nessas rotas comerciais eles fundaram inúmeras colônias, sendo a mais próspera das colônias a cidade de Cartago. Dá para você perceber abaixo de Hipona, né? Bem próximo aqui à palavra Mar Mediterrâneo, né? Cartago dá para localizar. A cidade de Cartago, no norte da África, né? Então veja que ela já pertence à África, está abaixo aqui do Mar Mediterrâneo, né? Certo? Então, a Cartago, no norte da África, né? Se tornou importante centro comercial e passou a viralizar com os romanos, né? E foram travadas 3 longas guerras até os romanos destruírem a cidade. Então, assim, um ponto comercial, né, que fazia competitividade, competição com os romanos seria a cidade de Cartago, na África. Né? A sociedade, né, a fenícia, ela era constituída por aristocratas, né? Quem fazia parte, quem estava na aristocracia, né? Os sacerdotes, os grandes comerciantes, chefes militares, né? E a outra população abaixo ficava, a população era formada por marinheiros, por artesãos, camponeses e escravos. Né? Os camponeses eles viviam em condições miseráveis, né? Tendo que entregar a 4ª parte da produção ao Estado, ou seja, tudo que os camponeses produziam, a 4ª parte dessa produção pertencia ao Estado, né? Isso era de direito já. Quem trabalhava nas cidades era empregado nas oficinas artesanais, que é controlada pelo Estado. Né? Até as oficinas é controlada pelo Estado. A economia. Né? A economia, além desse forte comércio, né? e o fator que fazia eles comercializar, esse comércio marítimo, eles vendiam o azeite, os cereais, vinho e artigos de luxo como prato de ouro, garrafas de marfim, enfeites de prata ou de bronze, fina cerâmica e perfumes. No entanto, para os povos guerreiros, eles vendiam lanças, né, e escudos de ferro, já que os fenícios eles tinham essa prática, né, de fabricar escudo, lanças. A maior parte dos produtos exportados pelos fenícios era feita nas oficinas dos artesãos, né, controlada pelo Estado. O Estado tinha esse controle sobre as oficinas, né,
que se dedicavam à metalúrgia, né? As armas de bronze e ferro, joias de ouro e prata e etc. Fabricação de vidro, teriam sido eles os descobridores do método de fabricação de vidro, né? Transparente, fabricação de tecidos finos na cor da púrpura, né? Tintura obtida com uma substância avermelhada, extraída do muríce, né? Molusco do Mediterrâneo, as madeiras, incluindo as embarcações, tudo isso eles vendiam, né? Exportavam, né? A gente vê aqui um pequeno pingente de vidro, né? Colorido, habilidade artesanal dos fenícios. Então, assim, quando a gente vê esse tipo de artesanal aqui, trabalho artesanal, a gente lembra muito o Morro Branco, né? Que ele tem aquele trabalho de trabalhar com areia dentro das garrafinhas de vidro, né? Então, aqui nós temos uma simbologia aqui de portos, onde havia o próprio comércio, né? Era praticado nos portos, nas principais cidades. A gente vê uma intensa número de pessoas ao lado das embarcações, vendo as mercadorias, negociando. Havia boa fama dos fenícios? Nem sempre, né? Nem sempre os fenícios foram vistos com bons olhos. Um dos motivos, o que foi? Em alguns locais onde os passaram, não gozavam de boa fama de honrados comerciantes, né? Isso porque atraiu os filhos dos nativos de uma determinada região, onde atracavam para fazer suas vendas, para conhecer os barcos e os capturavam para vendê-los como escravos. Ou seja, eles tinham, onde atracavam em algumas regiões, eles atraíam os filhos nativos daquela terra e capturavam. E aí eles vendiam, comercializavam na condição de escravo. Então, por conta disso, eles ficaram mal vistos em alguns locais, em algumas regiões. Também eram acusados de copiar as tecnologias, né, de outros povos e de distribuir como se fossem suas. Então, outro fator, o segundo fator que deixou mal visto os povos fenícios, né, por algumas regiões onde passaram, porque eles transmitiam a cultura que tinham absorvido de outros povos como se fosse deles, né? Aqui a gente vê uma representação de um mercado, né, fenício na Espanha. A religião, como qualquer outra civilização, a religião tinha a sua presença, né? Então, no campo religioso, os fenícios incorporaram o predominante politeísmo, né? Aquela prática de adoração a mais de um deus, né? A vários deuses, né? Então, nesse politeísmo, na sociedade antiga dos fenícios, Baal era um dos deuses, né? Ou considerado o deus principal entre os deuses, né? Associado ao deus Sol. Baal era considerado deus Sol e as chuvas. Aliança, seu filho, era a divindade das fontes. Astateia era uma deusa vinculada à riqueza e à fecundidade, né? Durante seus rituais feito ao ar livre, os fenícios costumavam oferecer sacrifício de animais e de seres humanos. Bebês, no caso, né? Eram colocados como sacrifício, recém-nascidos. Baal, Astateia, né, o deus fenício, aqui é simbolizado. Na cultura, né, a maior herança cultural dos fenícios foi a invenção do alfabeto por 22 consoantes. Né? Então, se nós temos um alfabeto hoje, né, com a presença das consoantes, claro, muda pela nossa escrita, mas a utilização da consoante dentro do alfabeto vem a partir do despertar para outros povos dos fenícios, né? Que desperta os fenícios. Nós só adaptamos a nossa escrita. Então, este alfabeto foi a base para o alfabeto grego, a qual foram acrescentados 5 vogais, né? Os gregos adaptaram colocando 5 vogais. O alfabeto nasceu da necessidade comercial, de se achar um modo prático que facilitasse o registro das compras e vendas, né? Então, como surgiu entre os fenícios o alfabeto, né? Da necessidade de registrar as compras e vendas, já que eles comercializavam tanto. Aqui é o exemplo da escrita, né? Nós temos o nosso alfabeto escrito da nossa maneira e temos da maneira dos fenícios, como era na antiguidade, né? Já inserido com as vogais pelos gregos. Os fenícios, eles não foram muito originais, né? Em termos culturais, como já falei, até porque eles
absorveram um pouco de cada cultura onde eles dominaram e passaram, né? Pegaram um pouquinho de cada cultura onde eles consideraram mais importante e adaptaram a sua cultura, né? Então não tinha uma cultura única, exclusiva, mas uma adaptação para a sua própria cultura, pois foram influenciados por várias culturas, né? E se não ficaram famosos por deixarem suas próprias marcas registradas, foram importantes por expandir as culturas, né, pelos diversos lugares por onde passaram. Um conhecimento que foi importante para o desenvolvimento dos povos da antiguidade. Ou seja, já que eles não deixaram uma cultura própria deles, mas eles tiveram um papel importante de difundir a cultura de outros povos, né, já que eles absorviam e repassavam. Como toda civilização, houve sua história de decadência, né? A sua história de decadência ela começa por volta de 332, né, a.C., né, onde entraram em decadência depois da conquista de Tiro, né, pelos romanos. Então, quando os romanos começam a conquistar essa cidade tão importante, começa a entrar a história da decadência. E logo mais também vem em 330 a.C., Alexandre o Grande, né, ele incorporou a Fenícia às suas inúmeras conquistas. E depois disso, o seu maior império, Cartago, né, que ficava na África, foi destruído, né, em 1400, aliás, em 146 a.C., né? Nessa época, eles já nem falavam a sua língua de origem, e sim uma mistura de gregos e aramaico. Um abraço, pessoal. Essa é a contribuição, certo, da civilização fenícia, né? É um resumo do que a civilização tem de grande importância para a nossa civilização, nosso mundo atual.